capítulo 15, versículo 1 ao 9, 1 ao 8, desculpa. Enquanto vocês procuram, eu vou falar o nosso tema nessa noite. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. O nosso tema é: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha que lindo nosso tema. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Vamos encontrar? Vamos à palavra? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, este secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos serão feito. Nisso é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. É palavra para a nossa salvação. Amados, a palavra de hoje vem nos dizer como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim, diz o Senhor para nós. Amados, quem é a videira? É Jesus, certo? E nós somos o ramo. E para nós estarmos firmes junto com a videira, nós devemos estar unidos com a videira, unidos em Deus, certo? Porque nós sozinhos não somos nada, nós não podemos fazer nada. E os frutos que a gente pode dar não pode ser do agrado de Deus se a gente não estiver junto com Ele. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa: o que é permanecer em Jesus? Vamos saber como a gente permanece em Jesus? O que é estar unido com Jesus? É estar em estado de graça. Fala para o seu irmão: estar unido a Jesus é estar em estado de graça. Fala para o seu irmão: estar unido a Jesus é estar em estado de graça. E como nós ficamos em estado de graça? Vamos ver? No batismo que recebemos quando criança, ou muitos irmãos também que recebem depois de adulto. Quando nós somos batizados, ainda
com nós. E aí nós estamos em estado de graça. De graça, porque o Senhor está juntinho, certo? Mas é para permanecer no Senhor, no estado de graça. Aí você vai falar assim, Isa, mas a gente pode perder o estado de graça? Pode. Nós podemos perder o estado de graça. Mas como assim podemos perder o estado de graça? De estar unido com o Senhor através do pecado mortal. Porque se a gente, fizermos os pecados veniais, os pecados nós não perdemos a graça desses pecados mais leves, e sim o pecado mortal. Eu vou dar um exemplo mais básico para a gente. Como a gente perde a graça fácil. Quando a gente se afasta do Senhor facilmente num pecado mortal. Quando a gente fere o terceiro mandamento e as missas aos domingos. Este pecado mortal. Não ir à Santa Missa aos domingos, nós estamos fugindo da graça. Nós estamos em pecado mortal. E aí a graça se afasta. Porque nós não estamos seguindo os mandamentos, seguindo as palavras do Senhor. Para permanecer no Senhor, para que a gente possa ser um ramo frutífero, nós precisamos estar na palavra de Deus. Estar seguindo o que Deus pede. Aí uma pessoa diz assim, fala assim, ô Isa, eu não pude ir na missa domingo, sabe por quê? Porque minha casa estava cheia de visita e eu não consegui sair para ir na missa. Amados, se você está doente em cima de uma cama e você está achando que morreu, ou se você está trabalhando lá na igreja no momento da Santa Missa, aí é leve. Mas se você não for por causa de visita, por causa de compromisso, nós estamos pecando. E nós não podemos ir na Santa Missa depois, no outro domingo, comungar. Porque nós não vamos na outra missa. E aí você fala assim, Isa, mas eu tenho um compromisso comigo, eu não tenho como. Amados, a minha vida é uma loucura. Eu procuro sempre estar em oração, sempre juntinho na adoração, sempre estar fazendo o meu melhor no Senhor. Mas se eu sei que tenho um compromisso no domingo, a família vem, ou eu tenho que sair para outro lugar, quando que eu posso ir à missa para que eu não caia neste pecado? No sábado à noite. Quando eu tenho um compromisso, eu vou no sábado à noite. E já tem a validade do domingo. Aí no domingo eu posso sim receber a visita, posso sim estar passeando, eu não estou pecando, porque eu já fui a Santa Missa. Amados, tem tantos meios, se a gente quisesse uma vez, a gente está com um monte de exemplos aqui. Mas não é o caso. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como a gente tem graça. A gente até fala, domingo sem missa, semana sem graça. Se a gente sai da graça de Deus, a vida da gente é seca. A gente não consegue produzir valor, lá na nossa chaquinha, lá no quintal, no nosso vaso, e diz assim, tá tão bonitinha essa flor aqui, mas se eu der uma cortadinha aqui, uma cortadinha ali, ela vai ficar muito mais bonita. Então, se nós estivermos na obediência, se nós estivermos unidos ao Senhor, recebemos o batismo, a graça, a união de Deus em nossa vida, o Senhor vai nos mudar e nós vamos dar muitos frutos. Mas se a gente não estiver junto, permanecendo firme no Senhor, a nossa vida vai começar a desandar. Mas eu tenho dificuldade de estar em oração com o Senhor, de estar indo no confessionário, porque como que nós nos libertamos do pecado mortal
que faz a gente perder a graça. A gente vai se confessar. A gente vai à frente do sacerdote e diz: eu renuncio a este pecado que me afasta de Deus. Eu quero permanecer junto à minha videira. Eu quero permanecer junto ao Senhor. Então essa palavra, ela vem fazer a gente fazer uma reflexão mesmo. O que eu posso melhorar para estar junto com o Senhor? Para que eu não seja cortado, lançado fora, e sim estar perto, dando frutos. Hoje nós somos os ramos. Aí fica no nosso pensamento a reflexão: eu estou dando bons frutos? O que eu preciso melhorar para que o Senhor se alegre mais? O que eu preciso renunciar na minha vida para estar mais junto do Senhor? Amados, depois de refletirmos tudo que o Senhor vem tocando no nosso coração, nós precisamos adorar mais o Senhor. É uma maneira de nós estarmos mais próximos. Receber a proximidade mais assim que eu sinto mesmo do Senhor, claro, é na adoração, mas é quando estou cultuando Jesus. Eu sinto Ele em mim e tenho certeza que todos sentem o Senhor dentro do coração. Mas para que a gente comungue, para que a gente sinta o Senhor, esteja com o Senhor, nós temos que ter o coração limpo, o coração puro. O Senhor, Ele vem podando, Ele vem limpando, Ele vem cuidando, para que a gente possa dar os melhores frutos. Não permanecer em Deus é estar em estado de graça. Porque se a gente, mas e os pecadinhos pequenos? E os pecadinhos veniais? Amados, todos nós somos pecadores. Se os pecados veniais, se os pecados menores for tirar a graça de Deus, então a gente não tem mais graça. Porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós não somos os certinhos, não é verdade? Porque nós pecamos pecado, não é pelo pecado. Mas o Senhor vem essa noite falar para nós, né? Permaneça em mim na minha palavra. Me obedeça, né? Quem obedece não erra, não é verdade? Quem obedece a palavra do Senhor não erra. Permaneça junto com o Senhor. Sabe, amados? Muitas vezes dói muito no nosso coração de ver irmãos que, por pedir, por ficar, Senhor, me ajuda a fazer isso. O Senhor tem um tempo dele para fazer o que o irmão está pedindo. Tem um tempo do Senhor não é o mesmo tempo que o nosso. Mas o Senhor, Ele vai nos dar. O Senhor, Ele vai nos atender. E o que acontece com o irmão? Sai da graça. Porque o Senhor não respondeu ele no tempo certo. Ele não soube esperar. Ele não soube ter a paciência. Ele não soube, o tempo certo de acontecer as coisas. Então, amados, que a gente possa refletir. O que eu preciso melhorar hoje? O que eu preciso para trazer o Senhor mais perto de mim? O que eu preciso fazer para estar mais perto? Tentar sempre não perder a graça. Eu só diria que eu pensei, vou perder a graça. Eu já ficar aqui falando um monte, mas todos nós sabemos, né? O que é que nos tira da graça de Deus. Então nós precisamos estar junto com o Senhor na palavra, ler mais a palavra, buscar a resposta da palavra, porque a palavra, o Senhor, ela é viva. A palavra, ela responde para nós.
no que o Senhor quer, no que Ele determina para cada um de nós. Nós precisamos estar firmes. Padre João já dizia: quem o adorar não vai aguentar. A gente precisa adorar mais o Senhor, precisa estar mais com o Senhor. Sabe como eu monto as minhas pregações? Eu falo com os irmãos, eles dizem: eu não acredito. É assim que eu me sinto mais próximo do Senhor, é assim que eu vou continuar fazendo. Eu tenho minha parte no escritório, lá no meu pai. Tem o altar, daqui a pouco tem mais espaço no lar. Tem o meu escritório lá, o meu computador velhinho, vai para lá. Eu coloco ele no altar, fica atrás. O escritório da frente e meu altar fica atrás. Eu coloco no Santíssimo. Eu coloco na adoração ao vivo. Presente. Tem várias capelas que estão presentes ao vivo. Eu ligo e coloco na tela cheia. Lá eu oro e falo: Senhor, o que o Senhor quer para este livro de oração? O que o Senhor quer? Eu converso com Ele online. Claro, Jesus é online, mas Ele está me ajudando a orar. Ele está ao vivo na capela. Né? É assim que eu me aproximo mais do Senhor. Ah, isso é perfeito? Não, eu não sou perfeito. Pelo contrário, eu luto para ser melhor. Perfeito é somente Deus. Nós temos que lutar para que a gente não nos afastemos de Deus. Porque eu acho que todos nós queremos ser o ramo que dará frutos agradáveis a Deus. Então nós precisamos fazer e dar o nosso melhor. E no momento da minha oração, de onde eu estou orando para o grupo de oração, eu estou lá, na capela, eu vejo as pessoas sentadas, eu vejo as pessoas pisarem. Porque, irmão, parece uma doida, falando com a mulher lá, rezando com o Senhor lá, e estou lá adotando. E assim que eu faço. Ou porque eu me sinto mais próxima do Senhor. Aí lá eu falo: Senhor, está errado aqui é o meu plano, aqui é o Senhor. E a gente vai. Mas eu cheio a maneira que eu me atuo de estar mais próximo. Então, meus irmãos, o recado para nós dessa noite, a reflexão, de sermos obedientes à palavra de Deus, sermos o melhor que nós possamos ser para o Senhor, que nós não perdemos a graça que recebemos no batismo. Todo mundo aqui é batizado? Glória a Deus, todo mundo recebeu o batismo, recebeu a graça do batismo. E a gente não pode desperdiçar a graça, não é verdade? Nós precisamos recebermos a graça e continuar com a graça. Porque senão a gente fica sem. Nossa, ficamos sem graça. É verdade, a gente fica sem graça. E eu quero continuar levando o Senhor na minha vida. Eu quero continuar dando frutos que agradam a Ele. Eu quero continuar indo levar o Evangelho dele, porque Ele diz: permaneça em mim. A palavra é o Senhor. Leia, reflita, ore, tenha seu momento com o Senhor mais íntimo. Não deixe a graça que recebemos de graça passar. Não deixemos que as tentações, que o pecado venha tentar nos tirar e a gente cair. Então, assim que nós, sem querer, caímos no pecado, que nos afasta da videira, que nos afasta dessa união que o Senhor fez conosco, a gente sabe que é pecado. Porque o pecado carnal é aquele pecado que a gente faz, sabendo que é pecado e faz. É um pecado consciente. Eu sei que está errado, mas eu vou lá e falo assim: pai, eu ouvi a voz errada no ouvido, a mãe vai fazer. Se você está frágil, se você está sem intimidade com o Senhor, você está junto com o Senhor, você cai. A gente cai. Somos pecadores. Então, se a gente estamos com este tipo de probleminha, vamos dizer assim, a gente sabe como resolver.
que todos nós possamos passar a graça do Senhor, comunicar aos nossos irmãos e permanecer firme no Senhor. O Senhor permanece firme dentro de nós. Os nossos corações sejam abertos para receber as bênçãos que o Senhor tem a nós. Cada vez que nós nos aproximamos mais do Senhor, mais bênção, mais vitória tem para nós. É um recado para nós. Que a gente possa fazer a reflexão em casa. O que eu preciso melhorar? Qual é o solo que eu estou? Se a videira, ela está no solo maravilhoso. Eu sou o ramo, estou junto da videira. Mas qual é o solo que eu caio? Eu estou. Eu preciso estar no mesmo solo que o nosso Deus. Nós precisamos estar juntos, no mesmo lugar. Como gosto de ficar falando a mesma língua, né? Falando a voz do Senhor para os nossos irmãos. Então que a gente possa levar essa palavra, ler, repetir novamente. O que é necessário mudar? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para estar mais próximo do Senhor? Aí eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês. Como está a intimidade com o Senhor? Como está a intimidade com a nossa vida? Para a gente repetir. Ai, Isa, mas eu tenho vergonha de falar com o Senhor. Ai, Isa, eu tenho vergonha de estar pedindo, de estar orando. Nós não precisamos ter vergonha do nosso Pai. O nosso Pai, Ele nos ama do jeito que a gente é. Ele não importa o que aconteceu lá atrás. Ele nos ama. Ele quer nos ouvir. Ele quer cada um de nós mais próximo dele. Ele quer cada um de nós mais junto dele. Então, meus filhos, nós possamos levar para a nossa casa. Deixa eu levar essa, eu falo demais, depois eu faço. Ainda tem uns minutinhos para falar. Nós possamos levar para a nossa casa essa palavra de hoje. Que a gente não deixe em nenhum momento passar a graça do Senhor. Não deixe. Passe, transmite para os seus de casa. Porque eu tenho certeza que todos que estão na nossa casa, marido, filho, esposa, também receberam essa graça de Deus, mas eles podem estar afastados. Eles podem estar afastados também. Receberam uma graça, mas deixaram a graça passar. Que ao voltarmos às nossas casas, a gente possa falar. Olha, hoje na oração, o Senhor falou que nós recebemos a graça. Você recebeu, meu filho, minha filha, a graça do Senhor, mas deixou passar. Que nós possamos ser o portador das tuas mãos, Senhor. Dizer que o Senhor precisa dele. Nós podemos fazer a diferença. Hoje vocês podem estar pensando assim: ai, como eu queria que meu marido estivesse aqui, ou minha esposa, ou meu filho, minha filha.
e a filha não mais. Quem levou ela para Jesus não caminha mais. Ela deixou a graça passar. Aí eu disse para ela, eu tenho 2 meninas também. 2 meninas batizadas, uma já casada, receberam a graça do batismo e deixaram passar. Hoje em dia, a mais velha não precisa nem de igreja. Não tem igreja. Para ela, o Deus dela é o universo. Tenho que falar? Não. Falei com o sacerdote. Pai, eu fiz a minha parte. Eu e meus filhos. Sabe o que disse para mim? Mãe, acalma o seu coração. Você plantou a semente. Uma hora vai colher. Acalma o coração. É que nós estamos, sempre em Deus, buscando Deus, levando Deus para a nossa casa. E a gente quer que os nossos estejam assim como nós. Mas, como eu disse, é no tempo certo. É no tempo de Deus. Eu nem posso falar nada. Ela tem 24 anos. Eu voltei para Deus, eu tinha 40. Eu tinha 40 anos. Quando eu fui começar a entender o que é permanecer no Senhor, o que estar no Senhor, como caminhar, como falar. Então, ela só tem 24. Tem tempo. Então, que os nossos corações, o Senhor não vai falar, gente. Não sei para quem, mas o Senhor pediu para falar. Apacenta seu coração, que no tempo certo nós veremos os frutos do que nós plantamos. Talvez a gente não veja aqui, porque eu posso sair daqui e ser atropelada daqui e acabou a Isa, Mas aonde eu estiver, eu sei que um dia os frutos virão. E eu tenho certeza que quando começar a entender, não vai mais deixar a graça passar. A mais nova, indo para o mesmo caminho. Fazendo Cristo, é dia do meu coração. Vou empurrando. Vai para minhas férias? Juro. Todo mês. Vai para minhas férias? Só vai. Eu vou e vou fazer a minha parte. É como eu disse para a catequista. Eu demorei para pôr na Cristo. Porque enquanto eu me entendesse a importância de Deus, ela ia em casa. Não adiantava ir porque eu queria, porque vai cumprir preceitos. Não. Mas tinha que ir por vontade. Quando ela me pediu, eu coloquei. Só que agora não deu nas férias. Então, Deus seja louvado, o Senhor vai empurrando, e que em breve essa seja mais rápida a vida do Senhor, que permaneça no Senhor também. Amém? Como nós falamos de batismo, e recebemos a graça do batismo, que nós não podemos deixar a graça passar, então vamos pedir este renovo, vamos nos renovar, pedir o batismo, a nova efusão no Espírito Santo para nós, para que a gente volte para nossas casas, fortalecidos, renovados, restaurados pelo fogo do céu, o fogo que queima os nossos corações, o fogo que vem acalentar, os corações aquebrantados, os corações machucados, que o Espírito Santo venha nos dando força. É o que eu peço todos os dias. Não sei vocês, mas eu peço, Senhor, renove as minhas forças. Então que nós possamos ficar de pé agora. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que a gente jamais perca a graça que Deus nos deu. A graça que veio de graça. A graça que veio unir Deus na nossa alma. Deus na nossa vida. Que o Senhor nesta noite preencha todos os nossos corações. Que os nossos corações sejam transbordados de esperança, de fé,
que os nossos corações machucados, que o Espírito Santo venha curar, que o Espírito Santo venha transformando toda dor em cura, toda angústia em felicidade, toda ansiedade que caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo faça este renovo em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas feridas. Que o Espírito Santo nos cure os traumas, as memórias que nos machucam ainda. Que o Espírito Santo possa tocar em mim, tocar em você, meu irmão, minha irmã. Transformando-te. Porque somente o amor de Deus nos transforma, nos cura, nos libera. Então venha, Espírito Santo de Deus, vem sobre o nosso ser nessa noite, sobre todos os meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, tirando todo o medo, toda angústia, toda depressão. Traz um novo, Espírito Santo, um novo a nossas vidas, para que nós possamos sentirmos cada vez mais fortes, sentirmos a fortaleza de Deus